Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Que alegria nós cultuarmos ao nosso Deus, refletindo sobre o doce sofrimento de Jesus Cristo. Doce para nós, amargo para Ele, mas ainda assim triunfante sobre todas as coisas. Graças a Deus. Nós estamos realizando a série O Eterno Eu Sou, fazendo exposições no Evangelho de João. Estamos aí quase 2 anos fazendo exposições neste Evangelho e chegamos agora ao capítulo 19. Me recordo quando eu era mais jovem, sempre quando tinha domingo assim de Páscoa, ou então próximo à semana do Natal, nós assistíamos o filme de Jesus. E eu ficava bastante indignado porque eu não conseguia entender por que os oficiais maltratavam tanto Jesus Cristo. E ficava com bastante ira no coração. Depois veio à tona um filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. E aí eu fiquei com mais ódio ainda dos oficiais, porque ali enfatizava mais ainda o sofrimento de Cristo. Sobretudo, quando eu fui convertido para a glória de Cristo, e quando eu comecei a entender o que era o Evangelho, eu percebi que, na verdade, nenhum filme pode retratar de maneira eficaz o que Cristo realizou. O maior ato de revelação é nas Sagradas Escrituras. É por aqui que nós conseguimos fazer as aplicações devidas para as nossas vidas. Então, o título do nosso sermão é A Soberania de Cristo no Sofrimento. Nós teremos como tema e pano de fundo o servo sofredor. Como estamos percebendo na liturgia do nosso culto desta manhã. Nós iremos considerar então João, capítulo 19, dos versos de número 1 ao 16. Nós temos dois pontos principais, sendo o primeiro deles injustiça, dos versículos 1 ao 6. E o segundo ponto, silêncio. Ou pode acrescentar o silêncio messiânico, dos versículos 7 ao 16. Nossa palavra-chave, sofrimento. E afirmação teológica. O sofrimento do Rei Jesus nos trouxe alívio e descanso. Vamos ao texto. João 19, versos 1 ao 16. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados
tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhes os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Senhor, quão difícil até para ler essa passagem. Nós imploramos por misericórdia. Cônscios de que não éramos merecedores de tamanho favor, de tamanha graça, de tamanha bondade, de tamanha misericórdia. Mas o Senhor está além daquilo que somos. E nesta manhã, a nossa oração é para que o Senhor fale em nossos corações, pelos méritos de Cristo. É que nós oramos. Amém. E amém. Soberania de Cristo no sofrimento. Se nós recapitularmos, nós sabemos que Jesus foi traído por Judas Iscariotes. E então os oficiais prendem Jesus,
levam até a casa de Anás, que era um sumo sacerdote desposado pelo Império Romano, e depois ele é enviado para a casa de Caifás, sumo sacerdote. No sermão passado, nós observamos o reino da verdade, que não é composto de pessoas hipócritas, e que é composto por todos aqueles que vivem segundo o testemunho da verdade. E que essa verdade, em hipótese alguma, deve ser negociada. O rei deste reino é Jesus Cristo. E agora, nas suas últimas horas de vida, em nenhum momento ele retrocedeu. Ele permanece soberano, rodeado de zombadores, de mentirosos, inimigos de Deus. Traído por um de seus discípulos, negado por outro discípulo, abandonado pelos seus amigos. É ele, Pilatos e os zombadores. O rei Jesus Cristo passa então a sofrer. Veja o versículo número 1. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. O primeiro ato de sofrimento de Jesus Cristo é uma injustiça. Essa injustiça culmina com açoitamento. Pilatos, mais uma vez frustrado, os irmãos vão lembrar que ele não queria atender o pedido dos judeus. Não porque ele era uma boa pessoa, não porque ele era simpatizante de Jesus Cristo, mas porque ele odiava o povo judeu e não queria ceder aos desejos dos judeus. Então, ele começa a procurar entender o caso. Que tipo de acusação é essa? Como alguém pode ser declarado rei? Que absurdo é esse? Mais uma vez, ele não consegue escapar dessa situação. A todo tempo, Pilatos ele não queria segurar esse caso. Tudo que ele queria era que Jesus fosse entregue aos próprios judeus ali, e eles fizessem a sua justiça. Ele tenta fugir da sua responsabilidade. Então, o que ele ordena neste momento, os açoites, foi um ato de punição para não crucificar Jesus Cristo. Porque no versículo 12, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Vejam. Então, a atitude inicial de Pilatos era que ele açoitava a Jesus Cristo para que ele não precisasse crucificar Jesus Cristo. Deixa eu tomar nota sobre o que significa este açoitamento. E quero adiantar que serão palavras bem pesadas. O açoitamento romano consistia de um cabo de madeira curto, a qual eram presas
várias cordas, que tinham nas pontas pedaços de chumbo ou metal e fragmentos de ossos pontudos. As chicotadas eram aplicadas especialmente, nem sempre exclusivamente, nas costas nuas e encurvadas da vítima. O corpo era às vezes rasgado e dilacerado de tal forma que veias e artérias profundas, algumas vezes até as entranhas e os órgãos internos, ficavam expostas. Tal açoitamento, do qual os cidadãos romanos eram isentos, frequentemente resultava em morte. Ele precedia a execução ou era dado como sinal de que a pessoa a quem ele era administrado estava para ser crucificado. Esse é o castigo que o nosso Jesus sofreu. Os sofrimentos do servo sofredor não eram apenas intensos, mas também vicários. Ele tinha que passar por isso, ou nós não estaríamos aqui. Ou nós jamais poderíamos chamar Deus de Pai. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o que eu acabei de tomar nota. O sofrimento que Jesus Cristo passou. Um sofrimento real. Nossa autoridade é a Escritura. Mas nós encontramos relatos externos também sobre o que aconteceu com Jesus. Algo real. Por que eu estou enfatizando essa palavra real? Porque ou nós somos crentes reais, ou somos crentes falsificados. Ele não sofreu isso para você brincar de ser crente. Ele não sofreu isso para você brincar de ir à igreja. Ele não sofreu isso em vão. Nenhuma gota de sangue de Jesus Cristo foi derramada em vão. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então, o soberano Jesus Cristo, o Rei do reino da verdade, ele permanece soberano no sofrimento. O seu sofrimento inicia-se com a injustiça de ser açoitado, desculpem a redundância, injustamente. E agora, injustamente, ele é ridicularizado. Porque o açoitamento foi seguido pelo arremendo de uma coroação e saudação no pátio do pretório. Novamente eu quero tomar nota. Os espinhos da coroa, feita talvez com ramos de arbusto de acanto e espinhoso ou com folhas de tamareira, poderiam ter sido intencionalmente, gravem isso, intencionalmente voltados para fora e não voltados dolorosamente para dentro. Entretanto, alguns espinhos devem ter arranhado o couro cabeludo de Jesus, fazendo com que sangrasse. O que está acontecendo aqui é uma tortura. Note que, se nós lembrarmos da
da nota que eu acabei de mencionar, sobre o açoitamento, dizia que ele precedia a execução. Algumas pessoas não suportavam o que Jesus estava passando. Então ele recebe uma coroa de espinhos e começa a penetrar no seu crânio os espinhos, fazer com que ele sangrava. Quando eles dizem, salve rei dos judeus, eles estão sendo irônicos. Você não é rei? Você não é o filho de Deus? O cumprimento de salve era referência a salve César. O cumprimento romano ao rei, ou melhor, ao imperador. Então eles estão debochando, ridicularizando o nosso mestre. Eu quero fazer aqui algumas aplicações de um caráter soteriológico, ou seja, a respeito de salvação, e também escatológico, a doutrina das últimas coisas. Acompanham comigo Gênesis 3, versículos 17 e 18. Gênesis 3, 17 ao 18. Logo em seguida, após o proto-evangelho. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Notem que neste momento Jesus, aqui nos versículos 2 e 3, em que ele está recebendo esta coroa de espinhos, neste momento ele é retratado como suportando a maldição que reside sobre a natureza. O que é dito sobre a natureza após a queda de Adão é que a natureza também foi corrompida por conta do pecado. E agora, uma partícula da natureza corrompida está sendo feita de coroa para Jesus Cristo. Então, ele suporta tudo isso a fim de libertar a natureza também, além de nós, dessa maldição. Porque vejam agora Romanos 8, versículos 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Note uma coisa, nós somos beneficiados pelo sofrimento de Cristo. O que está acontecendo com Cristo, ele tem um caráter vicário, substitutivo. Significa que ao invés de você, foi Jesus Cristo. Então, ele suporta essas coisas
para que nós pudéssemos sermos novas criaturas. O pecado de Adão trouxe consequências terríveis a toda a criação, de modo que o ser humano, ele foi corrompido pelo pecado, e ele era incapaz de ser salvo por si mesmo. As suas obras são insuficientes para que você possa apresentar diante de Deus e assim você ser salvo. Então era necessário que alguém totalmente puro, santo, imaculado, viesse pagar o preço do pecado. E o que Jesus está passando aqui é o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, e o que espera Jesus Cristo é a morte, o sepultamento, a crucificação. E toda a criação será redimida. De modo que nós, todos aqueles que foram alcançados por Cristo, prestem atenção. O Antigo Testamento era a sombra daquilo que viria. De modo que nós, alcançados pela graça de Cristo, estamos vivendo uma realidade que aponta para uma realidade superior em novos céus e nova terra. Então, o que Jesus está passando serve para redimir toda a criação, a humanidade, a todos aqueles pela qual ele derramou seu sangue precioso, e também para a restauração do novos céus e nova terra, onde o seu reino, no tempo presente, está avançando e triunfando sobre todos os seus inimigos. Este processo que ele está passando, de sofrimento, não é a derrota de Cristo, mas é uma vitória triunfante sobre o primeiro inimigo ali, a maldição do pecado. Ele está triunfando sobre o pecado. Aquilo que estava nos escravizando, ele estava nos libertando dessas amarras, fazendo com que nós fôssemos então novas criaturas, não mais escravizadas pelo pecado, mas agora somos libertos por causa do sacrifício de Cristo. Essa é a realidade que nós estamos. De maneira que todos aqueles que foram alcançados por esse favor, eles devem amar toda a criação. Não faz parte de um crente amaldiçoar a terra que vivemos, como desperdício de água, jogando lixo na rua, maltratando os animais. Porque nós fomos transformados, nós não somos mais quem éramos. E nós estamos sendo preparados para a glorificação, onde não haverá mais a labuta que Adão trouxe para nós, uma terra corrompida pelo pecado, porque nós viveremos em novos céus e nova terra. Então, o rei de toda a terra, ele sofre com injustiça. Primeiro sofrendo açoitamento injusto. No segundo momento, ele está sofrendo com a injustiça da zombaria, da ridicularização. E isso é chancelado pelos versículos 4 e 5. Porque dizem o seguinte: outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. O veredito da investigação de Pilatos é que Jesus é inocente. Tudo que ocorreu até agora são atos de injustiça. Porque o próprio Pilato que estava investigando já havia entendido que ele era inocente. Em circunstâncias
normais, essa sentença prevaleceria. Quando ele apresenta Jesus, eis o homem, tem um significado por detrás dessa expressão, eis o homem, quando Pilatos diz. Note que o texto ele está retratando como que Jesus aparece. Ele chegou de um jeito no pretório. Mas agora, o que Pilatos está demonstrando é o seguinte: ele não é rei. Eis o homem. Com a coroa de espinho, ensanguentado, com vestes de púrpura, ou seja, um espetáculo para um povo perverso. É ele que vocês estão chamando de rei? Olha a situação dele. Eis aí o homem. E notem o versículo 6. Ao verem-no, reparem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Não foi todas as pessoas, mas os principais sacerdotes e os seus guardas que estavam estimulando o povo. Tudo isso causado por uma inveja demoníaca que faz com que eles querem não somente o sofrimento de Cristo, mas a morte de Cristo. Pilatos, ele odiava os judeus, mas neste momento ele está tomado por ódio e medo. Porque são esse sentimento que está velando as palavras de Pilatos. Crucifica vocês, não eu. Agora, por que Deus permitiu isso com seu filho? Na nossa liturgia, a resposta já foi dada. Vamos novamente em Isaías 53, versículos 3 e 5. 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a razão pela qual Cristo teve que passar por isso. Isso foi predito pelo maior profeta messiânico do Antigo Testamento, mencionado deste púlpito inúmeras vezes, para tratar sobre quem é Jesus Cristo. Por isso que na nossa afirmação teológica, o sofrimento do Rei Jesus nos trouxe alívio e descanso. Hoje nós podemos adorar o nosso Deus num belo púlpito como esse, com essas cadeiras, com o nosso café comunitário, com água,
com esse equipamento de som, com ventiladores. Tudo isso foi por causa do sofrimento de Cristo. O que Cristo passou é uma razão ímpar para que nós, em hipótese alguma, venhamos negligenciar a oferta do Evangelho e o que ela acarreta com ela, como o dia do Senhor, como culto doméstico, como a reverência no culto. Cristo proporcionou isso a nós e não foi barato. Não foi de qualquer jeito. Antes, o preço foi pago com muito sofrimento, com muito derramar de sangue, com muita tortura. Quando eu estava estudando esta passagem, por algumas vezes eu tive que parar, porque eu não estava aguentando ler. Eu omiti algumas coisas aqui. Não para privar vocês disso, mas porque nós teremos uma outra pregação se eu fosse trazer absolutamente tudo aqui. Mas, ao estudar o sofrimento de Cristo, não dá para descrever. Simples assim. Mas o fato é que nós somos livres. O fato é que isso foi a maior demonstração de amor. O fato é que ele pagou isso em favor da sua igreja, para que nós, no dia de hoje, pudéssemos dizermos bem alto: glória a Deus! Por isso que ele fez isso, para que nós pudéssemos adorar e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nosso Deus. Segunda parte. A soberania de Cristo no sofrimento. O nosso Rei, Jesus Cristo, suportou tudo isso de maneira silenciosa. Versículos 7 ao 16. Vamos olhar aqui o versículo 7, a priori. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha só a acusação que eles estão fazendo com Jesus Cristo. Será que eles têm razão? De fato, ele é filho de Deus. Mas isso seria, mesmo que eles não acreditassem que Jesus Cristo é filho de Deus, estaria errado ele afirmar que ele é filho de Deus? E note que os argumentos que eles vão levantando vai se contradizendo, porque ora eles falam que Jesus Cristo se fez rei, ora se fala que ele se fez filho. Alguns mais otimistas vão dizer que, na verdade, eles estão fazendo várias acusações, o que de fato não deixa de ser verdade. Mas, em específico, o versículo 7, a acusação é que ele se faz filho de Deus. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Interessante. Porque este salmo é um salmo messiânico. E eles aguardavam o Messias. Mas quando o Messias aparece, eles não querem que o Messias se declare como filho de Deus. Não é uma hipocrisia isso? Agora, vamos observar de uma maneira mais geral. Olha Êxodo. Porque eles podem argumentar. Mas ele não era o Messias. Ok, já que vocês entendem que ele não era o Messias, vamos olhar
em Êxodo 4, versículo 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Note, aqui o texto está dizendo, não se aplica isso exclusivamente a Jacó, que foi chamado Israel, mas todo o povo de Israel. De maneira geral, Israel era chamado filho de Deus. E assim, inúmeras outras passagens, nós vamos ter declarações no Antigo Testamento se referindo ao povo de Israel como filho de Deus. Então, essa acusação não me parece uma acusação pautada pela Escritura, mas sim pela raiva e inveja desses judeus. Outra coisa, que se declarar o Messias não era um crime passivo de morte. Um agitador, talvez, porque era assim que eles entendiam que Jesus era. Mas, segundo a lei romana e não segundo a lei bíblica. Então eles também não estavam, eles não estavam amparados pela Escritura para fazer tais acusações contra Jesus Cristo. Notem agora os versículos 8 e 9. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Perceba uma coisa. Pilatos, ele está com medo porque eles começam a dizer que eles têm razão em condenar Jesus Cristo. E isso vai ficar mais evidente daqui a pouco, quando nós avançarmos mais na nossa exposição. Mas o que Pilatos está temendo aqui é que ele fosse um governador injusto. Ao mesmo tempo que ele não queria ceder aos judeus por causa do ódio que ele tinha contra os judeus, e por isso ele tenta entender melhor o caso de Jesus, ele começa também agora a ficar com medo de ele ser tratado como um governador injusto. De fato, um corrupto que castiga uma vítima inocente não merecia resposta melhor do que o silêncio messiânico. Novamente, Isaías, no capítulo 53, o versículo 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então note, mais uma vez, Jesus, ainda que sem proferir nenhuma palavra, ele está aqui refletindo uma profecia messiânica, que diante de um contexto em que ele estava sendo acusado injustamente, estava sendo humilhado, ridicularizado, ele não abre a boca. No versículo 10, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele começa a contar vantagens aqui. Você não sabe quem eu sou? Você não vê que eu sou sua única esperança? Você sabe com quem está falando? Ai, talvez Jesus, mas eu não estou nem falando nada. Ele utiliza a palavra crucificar por último. Não me respondes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Por que ele coloca crucificar em último? Porque ele não queria fazer isso. Mas ele agora, ele está apelando para uma autoridade.
Você não sabe quem eu sou, rapaz? Eu posso te salvar. Imagina Pilatos falando para o Salvador de toda a terra, olha, eu posso te salvar. Que absurdo, né? Aí Jesus, brilhantemente, no versículo 11, respondeu Jesus. Eu amo essa passagem. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele, olha, está diante da maior autoridade naquele momento. Meu amigo, você não tem autoridade nenhuma. Nenhuma autoridade você teria se não viesse lá de cima. O que ele está enfatizando por detrás dessa expressão? O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: Pilatos, meu camarada, você está prestes a realizar uma missão sagrada. Eu estou aqui por um propósito. E você vai passar por isso. Você vai me condenar à morte. O que nós estamos observando aqui? O calcanhar de Aquiles de todo arminiano. A soberania divina e a responsabilidade humana. Você vai fazer isso. Você tem que fazer, eu quero que você faça, mas ainda assim você será responsável pela sua atitude. Porque ele conclui o versículo na parte B, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, está dizendo, olha, não significa que você não tem pecado. Quem me entregou para você tem um pecado maior, mas você também tem. Então, essa declaração revela muitas coisas aqui para nós. Porque percebam que quando Jesus enfatiza o pecado de ambos, eu já vou revelar quem é a segunda personagem do pecado que ele está falando aqui, ele está dizendo que para nós não caímos no conto de fadas que Pilatos poderia soltar Jesus Cristo. Ele estava corrompido pelo pecado. Sem que Jesus fosse culpado, Pilatos não encontrou nenhum crime nele. E ainda assim ele mandou chicotear Jesus Cristo. Ele disse, eu não encontro culpa nesse homem, mas ainda assim ele açoitou Jesus Cristo. Ele era perverso, maligno. Ele não precisava de provas nenhuma. Ele era um ditador, inimigo de Deus. Então era necessário que Pilatos condenasse Jesus Cristo. Jesus sabia de tudo isso, mas ainda assim Pilatos era responsável. Como que se dá esse processo? Porque o ser humano está corrompido pelo pecado. E ao mesmo tempo, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece fora da vontade de Deus. Quando nós observamos a história de Faraó, lá no Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. Mas como foi a forma que Deus endureceu o coração de Faraó? Simplesmente não agindo com a sua graça. Por que tem aquelas pessoas em nossas famílias, nós pregamos e a pessoa parece que não reage? É simplesmente porque Deus não fez nada para que ela reagisse ainda. Deus não está infundindo pecado em Pilatos. Simplesmente Deus não está concedendo a sua graça para ele. Então ele vai fazer o que tem que fazer, por sua própria responsabilidade. Deus não é um agente moral do mal. Deus ele não infunde maldade no coração de ninguém. O ser humano está corrompido pelo pecado. E a forma de Deus responsabilizar os homens por conta dos seus pecados é simplesmente não fazendo absolutamente nada. Eles estão fazendo por sua própria natureza.
Vejam, muitas pessoas vão receber graça e misericórdia de Deus. Outras pessoas vão receber a justiça de Deus. Nunca alguém vai receber injustiça. Todos aqueles que forem condenados estão sendo condenados justamente. Agora, ele reflete da seguinte forma: por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem foi a pessoa que entregou Jesus a Pilatos? Foi Caifás. Notem, Pilatos, Jesus primeiro diz o seguinte: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Ou seja, Jesus reconhece que ele tem autoridade, mas essa autoridade foi concedida pelo Pai. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Entretanto, por que Caifás ele tem maior responsabilidade? Porque o texto não diz que Caifás tinha alguma responsabilidade, alguma autoridade sobre Jesus Cristo. Entregar Jesus Cristo não estava na autoridade de Caifás. Ou seja, ele estava passando por cima da própria lei, fazendo acusações levianas, mentirosas. Então ele tem maior pecado, porque ele está agindo segundo a sua própria carne, segundo a sua natureza, segundo a sua responsabilidade. Ele não recebeu nenhuma autoridade de Deus. Por isso o pecado dele é maior. Versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, veja só por que ele não queria, por que ele esboçava algo favorável a Jesus Cristo. Porque ele temia perder o seu prestígio, sua posição, suas propriedades, sua liberdade, até mesmo, quem sabe, sua própria vida. Porque a declaração que os judeus fazem aqui, ó, se soltas a este, não é amigo de César. É como se eles estivessem dizendo o seguinte: você será considerado inimigo de Tibério César, porque nós vamos acusá-lo de traição, porque este homem se fez rei e você não está fazendo absolutamente nada. Percebem a maldade, a perversidade do coração desses homens? Então, no versículo 13, nós vemos que ele vai, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Há evidências sugerem que o governador tinha de pronunciar a sentença de morte no tribunal ali, se assentando como se fosse um juiz. E aí no versículos 14, 15 e 16. Era a parascreve pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Era sexta-feira da semana da Páscoa, por volta das 6 da manhã, e aqui há uma zombaria por parte de Pilatos. Não a Jesus, mas aos judeus. Aqui está o vosso rei. E novamente eles agem com hipocrisia, porque eles começam a afirmar que eles não têm rei. Se os irmãos lembrarem, lá em Juízes,
Israel não tinha rei. Então, os israelitas chegam para Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei igual aos outros povos. Samuel fica bastante entristecido. Mas Deus fala: olha, eles não estão negando você, Samuel. Estão negando a mim. Por quê? Porque Deus já era soberano ali sobre eles. Deus era o rei e é o rei de Israel. E agora eles dizendo que, olha, nós não temos rei nenhum. Nós só temos rei César. Estão negando a Deus. Hipócritas. Estão negando a Deus. Entretanto, de fato, eles tinham razão. Eles não tinham rei porque eles viviam na mentira. Eles rejeitavam o Messias prometido. Eles se mostravam leal ao imperador. Então Pilatos entrega cedendo ao desejo deles. A inveja havia triunfado. Mas ela venceu apenas a batalha. Porque ela perdeu a guerra. E o texto, mais em diante, nós vamos perceber o triunfo de Cristo. Após ele ser crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, mostrando que nem a morte pode vencê-lo. Queridos, nós percebemos que Cristo é o Rei soberano e no seu sofrimento ele passou por injustiça sendo açoitado. Ele passou por injustiça ao ser ridicularizado. E o veredito dessa injustiça é quando Pilatos não enxerga nele crime algum. E o nosso Rei soberano Jesus Cristo, no seu sofrimento, ele passa de maneira silenciosa, um silêncio messiânico. Ele não teme a autoridade de Pilatos. Ele não recua em nenhum momento diante das acusações levianas dos judeus. Entretanto, ele permanece calado, esperando a sua morte, porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa do chancelamento de ninguém para saber a sua própria identidade. Vamos a algumas considerações. Cristo sofreu a injustiça para que nós fôssemos justificados. E nós, por sermos justificados, significa que nós fomos reconciliados com Deus. E o fato de nós sermos reconciliados, nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, devemos não viver uma vida entregue ao sofrimento deste mundo. E mantemos a esperança naquele que sofreu para que nós pudéssemos ter paz. O sofrimento de Cristo é um exemplo para todos aqueles que professam a fé nele. A vida cristã, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela não tem o sabor de mel. Mas ela é marcada por lutas, por dificuldades. E nós não esperamos nenhum triunfo aqui nessa terra. Isso não significa que nós somos masoquistas, nós queremos sofrer. Mas significa que nós não precisamos do reconhecimento de pessoas ímpias. O mundo crucificou o mais justo de todos os tempos, Jesus Cristo. Por que nós esperamos, então, a justiça de pessoas injustas nessa terra? Nós não devemos não esperar que o sofrimento não vai bater na nossa porta, porque em algum momento o ente querido vai embora.
Em algum momento, nós sofreremos injustiças. Desemprego, depressões. Essas coisas não refletem o que nos esperam. As delícias do reino da verdade nós encontramos na pessoa, no caráter e na obra de Cristo. Em Jesus Cristo é que nós temos que criar as nossas expectativas. Por isso que é impossível que nós nos entregamos a profundas tristezas quando nós estamos em Cristo. Porque se triunfamos, nós o glorificamos. E se nós nos entristecemos, nós o glorificamos mais ainda. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. A glória a Deus eternamente. Por fim, Jesus se calou diante da frouxidão de Pilatos. Pilatos, ele não queria perder a sua popularidade, suas regalias. Ele estava disposto a crucificar alguém que ele mesmo não achou crime algum. O que nós tiramos de reflexão disso? O que você está disposto a negar por Jesus Cristo? A sua reputação, ela é maior do que o ato de humilhação de Jesus Cristo? Porque nos omitimos em vários cenários de nossas vidas ao expor o Evangelho para as pessoas. Para que as pessoas não nos enxerguem como pessoas quadradas, retrógradas. Nós olhamos para a nossa reputação, para manter a política da boa vizinhança, e não consideramos o sacrifício de Cristo. Ele não chamou ninguém para ser frouxo. O exército de Cristo não é composto de pessoas frouxas. O exército de Cristo é composto por soldados valentes, atalaias de Cristo, pregadores do Evangelho, mensageiros do reino de Deus. Que nós não venhamos, em hipótese alguma, nos envergonharmos da soberania de Jesus Cristo, que até o sofrimento suportou para que nós pudéssemos termos alívio e descanso. Então, nas condições que nós estamos hoje, é de incumbência de nossa parte não desistirmos de falarmos de Cristo. Amém.